O Enduro Equestre é uma prova conhecida como uma prova de resistência, porque ela tem distâncias muito grandes nas suas categorias, né? Podendo chegar a 160 quilômetros uma prova de enduro. Mas o enduro começa nas provas curtas, nas provas de pouca distância, de 20 quilômetros, menos inclusive o endurinho que a gente faz, que é uma prova promocional com poucos quilômetros para crianças que estão começando a fazer, que querem ver seus pais estão fazendo prova, seus amigos estão fazendo prova, querem fazer, então tem o endurinho. Então, basicamente ele começa aí com pequenas distâncias, o endurinho. As provas oficiais começam com 20 quilômetros, 40, 60, 80, 100, 120 até 160 quilômetros. As distâncias mais longas, acima de 60 quilômetros, são as distâncias da categoria de velocidade livre. E as distâncias de 20 e 40 quilômetros são conhecidas como regularidade, que é a porta de entrada do enduro. São as provas que vão preparar o cavaleiro, o cavalo, as equipes e tal, para a prova de velocidade, que é o que acontece na maioria dos países, é a prova de 60 km, 50 km acima, que são as provas de velocidade livre. Então nós dividimos o enduro em duas categorias. Dividimos ele em regularidade, que são as provas mais curtas, para quem está começando, ou para quem não quer realmente ir para grandes distâncias, prefere uma distância menor, que seja uma coisa mais ligada ao lazer e não à radicalidade do esporte, de fazer uma prova de 160 km. E outros grupos preferem fazer a velocidade livre, que é a próxima etapa, que são provas, como já disse, começam com 50, 60 km e vão até 160 km. A grande diferença entre as duas provas é praticamente está definida pelo próprio nome. Velocidade livre, larga todo mundo junto, né? E quem chegar primeiro vai ganhar. Na prova de regularidade, você larga de tempos em tempos, a cronometragem da prova determina o seu horário de largada, você vai largando intercaladamente, a cada minuto larga um cavaleiro, e essa prova é uma prova que, para você ter o seu resultado fechado, ela depende de vários fatores. Ela vai depender da sua regularidade durante o percurso, da velocidade que a organização te determina para aquela etapa, vai depender do seu tempo de apresentação do cavalo para a equipe veterinária, vai depender do quanto o seu cavalo vai recuperar. Então tem vários fatores que entram numa fórmula e dão um resultado. Então a prova de regularidade é uma prova que não se sabe o resultado, a não ser depois que a cronometragem fazer a apuração. Diferente da prova de velocidade livre, que assim que terminar a prova você já sabe quem chegou em primeiro, qual é a classificação geral da prova. O enduro é um esporte, uma forma de praticar um esporte a cavalo, onde você pode fazer de várias formas, de várias distâncias. Os cavalos das mais variadas, todas as raças podem fazer. É lógico que tem raças que têm uma aptidão maior, outras têm menos aptidão, mas todo cavalo está apto a fazer, desde que ele esteja bem treinado, desde que ele esteja condicionado, ferrado direitinho, com bom equipamento. Então é muito simples de fazer um esporte, é uma cavalgada, né, vamos dizer assim. O enduro você vai participar de um esporte equestre regulamentado, onde existe a preocupação com a integridade do cavalo, onde existe a evolução, porque vai se passando de etapa, de distância, integra muitas famílias, todo mundo está muito perto, todo mundo tem tempo de ficar todo mundo o dia inteiro junto. É muito prazeroso conhecer pessoas, né? O cavalo nos liga a todos aí. Então é um esporte muito interessante, está sempre ligado à natureza, as pessoas estão sempre indo para lugares bonitos, seja em hotéis, em fazendas, né? Belezas naturais, cachoeiras, serras, lugares altos com vistas e tal. É um esporte muito agradável, né? Muito interessante, um esporte radical até, né? Se levando em consideração as grandes distâncias que se percorre. É um esporte muito interessante, venham conhecer.